Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente no mais um dia de Quebrando com Vida. Um bate-papo muito gostoso hoje sobre questões condominiais, no meio da pandemia. Muitas questões importantes que a gente vai abordar com a doutora Cibele. Vamos aguardar ela, que ela deve estar entrando. Ela entrou. Se você está ao vivo, vamos lá. Vou chamar ela. Ela está entrando, só um minutinho. Se você está me ouvindo. Olá, Doutora boa tarde. Cibele, boa tarde, tudo bem? Vou Tudo, apresentar, depois eu vou começar a te chamar de Cibele, porque é uma amiga muito querida, que não temos tanta formalidade, não precisamos, né, Si? Primeiramente, eu quero agradecer seu convite, aceitar o convite de participar do nosso Quebrando com Vida, desse bate-papo tão gostoso que a gente está tendo com vários amigos. E queria fazer uma breve apresentação sua antes disso, se você me permite, apesar que você claro. dispensa a apresentação. A doutora Cibele Santos do Cruz Zamboni, ela é sócia titular do escritório Cruz e Schelini Advocacia. Ela é especialista em Direito de Família e Sucessões, especialista em Direito Imobiliário, membro efetivo, junto comigo, da Comissão de Direito de Família e Sucessões da querida OAB de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito Notarial e de Registro Público também da OAB de São Paulo. Uma pessoa que entende muito de direito de família, entende muito de direito imobiliário, trabalha muito com isso, e nós decidimos, nessa nossa primeira rodada de conversas do Quebrando com Vida, chamá-la, porque acredito que todos nós estamos tendo muitas questões envolvidas com condomínio, que não sabemos como solucionar, né, Si? Então, já vou avacalhar, já vou te chamar de Si daqui para frente. E eu queria, então, assim, vamos levantar várias questões. Eu peço para quem está nos assistindo que passem suas dúvidas também. Temos muitas já levantadas aqui na pauta, mas talvez tenham outras que vocês se interessem, podem mandar que a gente vai responder. Doutora Amanda, vou fazer muita homenagem à senhora, porque você fez ontem muita para mim. Obrigada por aparecer aqui conosco. Sam, minha amiga querida, um beijo. Mas vamos que o tempo é curto e urge. Vamos lá, meu bem. Essas questões de condomínio que a gente está vivendo agora durante a pandemia. Como que funciona? Uma coisa que me chama muita atenção em qualquer área do direito, vamos parar de pagar, vamos parar, negociar, como que está funcionando isso com relação à verba condominial? As pessoas podem parar de pagar? Se isso acontecer, qual o reflexo disso? Dá uma pincelada nisso para nós, por favor. Vamos lá, então. Rapidamente, quero agradecer imensamente o convite. É um prazer. Para mim, uma novidade. A gente sempre é acostumada a fazer, enfim, apresentações pessoais com aquela plateia. E hoje a minha plateia é virtual. Enfim, rapidamente, você sabe do carinho que eu tenho por você. Para quem não sabe, nós nos conhecemos desde o primeiro dia de aula de um curso há 5 anos. Isso. E nunca mais nos separamos. E a nossa amizade só cresceu. E, enfim, quando você me fez o convite, até num bate-papo de uma dúvida sua, exato, condominial. E eu falei, vamos embora nesse assunto, porque condomínio também é questão de pandemia e pandemônio. Quero aqui rapidamente agradecer todo mundo que eu estou vendo aqui. Doutora Ezequias, um beijo. Mariana, enfim, doutora um monte Ana. de gente. E depois de um pronunciamento, tivemos que, enfim, esticar um pouquinho o horário, para não concorrer como presidente. Abafa. Mas, enfim, vamos porque a pandemia continua, não acabou, e o condomínio está aí, enfim, com tantas dúvidas que a gente vai tentar em uma hora passar um bate-papo para quem está nos assistindo. Vou tentar ser, enfim, menos técnica possível. Sim. Então, enfim, rapidamente era essa introdução que eu tinha que fazer para te agradecer por esse carinho. É um prazer. Mas vamos lá. Falando de condomínio. Realmente, quando tudo aconteceu, a partir de 13 de março, que o mundo, o globo, enfim, o Brasil parou, vamos dizer, por conta da pandemia, todo mundo fez uma revisão de suas contas pessoais. Isso foi muito natural. Empresários, empregados, enfim, todos. E uma pergunta que eu venho sempre me deparando. E aí, doutora, paga ou não paga o condomínio? Como que vai ficar? Vai ter lei? Não vai ter lei. O condomínio não vai parar de ser cobrado. Por quê?
Porque o condomínio, apesar de ter um CNPJ, ter uma inscrição, enfim, não é uma empresa. Condomínio, o próprio nome já fala, nós vivemos em condomínio. Então, todo mundo contribui de acordo com a sua fração, a sua Ele é unidade, a sua autossustentável. atividade, o seu tamanho, enfim, conforme a sua convenção, mas todo mundo tem que contribuir. Por quê? A gente arrecada para pagar contas. Sim. As contas, enfim, as mais inúmeras, funcionários, elevador, bomba, água. Então, se todo mundo, infelizmente, colocar na cabeça, eu vou deixar de pagar o condomínio, porque é uma verba secundária, os condomínios vão entrar em colapso. Exatamente. Então, quer dizer, como que o síndico vai administrar a questão da limpeza dos funcionários, pagamento dos fornecedores? Então, assim, primeiro conselho, não deixem de quitar condomínio. A situação ficou difícil, está difícil para todo mundo, é verdade. Procure o seu síndico, converse, proponha um acordo. Por quê? A pandemia vai acabar, o sistema vai voltar, o fórum vai reabrir, já dia 4 de maio a gente já tem a volta do fórum, enfim. As pessoas estarão sujeitas às ações de execução. Sim. A ação de execução tramita de uma forma mais rápida, como era no passado, né, as ações de condomínio. Isso pode ensejar uma penhora de unidade. Mas é o meu único bem, é meu bem de família. Infelizmente, que a gente deixe bem claro isso. Para a matéria de condomínio, não existe, enfim, essa proteção do bem de família. A pessoa, infelizmente, tem o seu imóvel avaliado, leiloado, praceado. Então, esse é um conselho que eu... Porque, desculpa te interromper, para quem está nos assistindo que não é advogado, a verba condominial, quem responde não é a pessoa, é o próprio imóvel. Então, a perda é do imóvel. Isso, a Mariana, só pegando o teu gancho, se a Mariana está perguntando com relação aos juros de mora, daqueles inadimplentes nessa época da pandemia. Além dos juros de mora, a gente pode falar também da multa. Como que funciona isso? Você já está tendo alguma coisa na prática com relação a esses encargos de mora? Sim, na verdade, assim, que fique bem claro que a gente precisa seguir o que estabelece a Convenção e o Código Civil. Muitas convenções antigas prestigiavam multa de 10% a 20%. Agora, sim, a multa, pelo novo Código, 2%. Mas a questão de juros 1% ao mês, correção, honorários, se estiver em andamento judicial, custas, nada disso caiu, teve algum tipo de respaldo, enfim. Então, uma dívida de condomínio, ela tem que ser cobrada na sua integralidade. Por quê? O síndico também não pode sair dando isenção, desconto. Ele responde também civilmente. Então, sim, se ele abrir um precedente para um, vai ter que abrir para todo mundo. Tá? Exatamente. Tá. Tem que pagar, mesmo porque é o que a gente conversou ontem, que eu converso com todo mundo. Agora não é o momento de querer levar vantagem. É evidente que todos nós estamos sentindo no bolso essa pandemia. Todos nós, provavelmente a maioria de nós, terá uma queda na renda, mas isso não significa que a gente tem que sair se aproveitando da situação. Então, eu tive até o exemplo assim, da escola do meu filho, que é assim, a última coisa que eu vou tentar negociar, porque é uma escola aqui pequena que eu sinto se acontecer alguma coisa com eles, porque eles são pessoas que não podem fechar por conta disso. Então, não sou eu. Enquanto eu puder pagá-los, eu vou lutar por isso. Eu acho que a mentalidade tem que ser essa agora, de um ajudar o outro, né? E depois tem uma questão. O condomínio, ele paga inúmeros impostos. Paga fundo de garantia, INSS, os sindicatos, enfim, inúmeros impostos. Sim. Se você observar o pé da lei, nós não tivemos nenhuma isenção. O que nós estamos ganhando? Postergar dívidas. Olha, exatamente, você pode pagar daqui 3 meses, quer dizer, então, até agora não veio ninguém e disse assim, tal verba será, enfim, isenta, não será cobrada. Não, será postergada. Então, uma hora essa conta vai chegar, uma hora o boleto vai ter que ser pago. Sim. Tá. Sim, então, com relação às verbas condominiais, acho que você foi bem clara, vamos continuar pagando, aqueles que não puderem sentar e tentar um acordo, como sempre foi, né? A verdade é essa. Uma dúvida que todo mundo me fez antes de entrar nessa live que me veio, é que poderes que o síndico tem, o corpo diretivo, de proibir a utilização de áreas comuns, como piscinas, playground, e já aproveitar para entrar na tua resposta com relação aos entregadores de delivery. Como que funciona? Eles podem proibir a subida, a entrada, porque a maioria dos prédios não autoriza mais a subida, mas a entrada, ficar para fora da portaria. Você já tem isso na prática, como está acontecendo? Sabe o que acontece, Camila? É assim, nós tínhamos uma situação
antes da pandemia, pós-pandemia. Quando o governador veio, primeiramente fechou o shopping, já foi aquela comoção, enfim, o shopping, nossa, fechou, depois o comércio. E isso bateu muito forte nos condomínios e a preocupação dos síndicos, de uma forma geral, em como proteger os seus condôminos, e os seus colaboradores, os seus funcionários, enfim. Então, a questão já está muito clara, que já estamos sabendo que, enfim, o coronavírus, essa doença é um vírus, a gente acaba pegando numa circulação, de um entrar, colocar a mão no elevador e transmitir no espirro, na tosse. Então, qual foi a melhor recomendação que foi dada, inclusive pela Covisa, por diversas entidades governamentais, a OMS, enfim, baseada em várias dessas decisões, desses entendimentos que são científicos, ninguém inventou, está todo mundo falando. Então, os síndicos tiveram, no primeiro momento, sim, a recomendação de fechar tudo. Por quê? Qual é a chamada da cura, né? Vamos dizer assim, de evitar que a coisa se alastre, que as pessoas saiam mais curadas do que doentes da pandemia? Qual que é a chamada? Não é o isolamento social? Sim. Não é o cada um na sua casa? Não é cada um se resguardando e evitando esta circulação? Sim. Então, a partir dessa premissa, desse conceito, é que os síndicos, sim, fecharam de forma muito acertada áreas comuns, piscinas, academias, espaço gourmet, churrasqueira, enfim, todos aqueles espaços que nós tínhamos de convivência dentro dos condomínios, eles tiveram que, infelizmente, ser lacrados. Então, síndicos passaram fitas, lacraram, colocaram que não é proibido, não é permitido, é proibido. Porque o síndico, ele tem, além do que, a função de zelar pelos condôminos. Ele não pode ser negligente a uma situação que, se ele facilitar a entrada de todo mundo, sim, isso pode trazer problema. Quer dizer, as pessoas se resguardam dentro das suas casas, não podem nem entrar com o seu calçado que vem da rua, porque exatamente, o vírus é tão potente, e aí você vai numa contramão e deixar, sabe, o delivery, enfim, as empresas de entrega de comida. Infelizmente, é um momento, isso vai passar. Sim. E eu faço aqui até um adendo, né, por essa apresentação, pedindo que as pessoas tenham um pouco de maturidade. O momento não é fácil. Estamos, enfim, com os nervos à flor da pele, porque todo mundo precisou mudar a sua vida do dia para a noite. Então, assim, que as pessoas, principalmente quem mora em condomínio, que tenham um pouco de paciência e tolerância. Sim. Porque eu advogo muito para administradoras, então eu tenho um contato muito intenso com síndicos, né, de uma forma geral, de prédios residenciais, de prédios comerciais, de prédios mistos. Então, a partir do momento que isso realmente caiu no Brasil, que isso realmente chegou em São Paulo, e nós somos aqui a maior cidade que está, infelizmente, provocando essa doença, temos Manaus também, mas aqui temos um foco muito forte da doença. Eu percebi um desespero nos síndicos, assim, me socorra, porque daqui a pouco eu vou ser linchada em praça pública por parecer que eu estou cometendo um crime e não deixar a criança descer no playground de 10 minutos porque a mãe insiste que eu tenho que deixar. E não vai deixar, porque assim, isso implica higienização, porque a cada momento que uma criança desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, né, o faxineiro tem que ir lá e limpar, e ver onde a criança passou, se passou a mão em algum lugar, e se estava com a babá, se estava com a mãe, se estava com o pai. Então, isso se torna uma loucura. E isso é desumano, você sim, exigir do síndico esse tipo de fora que aumenta gastos, né, sim. Então, assim, é uma coisa... É o que eu falo, a palavra do momento é bom senso, né? Sim, e colaboração, solidariedade, e é isso. Porque se não fosse assim, né, se não fosse essa medida preventiva que o síndico tem, então também não seriam os governantes, porque se você vê, nós estamos com as praças fechadas, tem que vir de todos os líderes. De cada... Exatamente. A escola deixa não eu te quer interromper, criança... Desculpa te interromper. A gente tem uma pergunta do Travassos Fanny, falando o seguinte: eu posso colocar um aviso no elevador pedindo aos condôminos e usuários para usar máscaras nas áreas comuns? E ela fala que porque no condomínio dela tem uma suspeita de Covid e não foram avisados. Isso é muito sério. Tem essa questão também de avisar. Eu acho que também é uma responsabilidade pessoal de cada cidadão comunicar, porque todos nós vivemos em comunidade. Um condomínio é uma comunidade.
Tem que ter uma Sim, responsabilidade do cidadão, né? exatamente. Então, desde também do primeiro momento, quando eu fui muito questionada, fui procurada, porque várias administradoras soltaram várias circulares já impondo algumas regras de plano, e isso me pareceu muito claro, e é o que eu sempre recomendo. Tem que haver uma sintonia entre síndicos e os condôminos. Quanto mais informação você levar, quanto mais você dialogar, seja por WhatsApp, e-mail, comunicados, avisos, mais você vai estar protegendo os condôminos, mais vai existir transparência nessa administração. Então, assim, síndico prudente, síndico que realmente veste a camisa, é esse síndico que vai, que comunica, que bota bilhete, que esparrama circulares. Então, Porque ele está... ele pode exigir a colocação de máscara nas áreas comuns. Na pergunta... Desculpa, sei que eu acabei de interromper, pode falar. Na pergunta da Fanny, ela está correta. Inclusive, nós teremos, acredito que a partir da semana que vem, até já uma regra obrigatória de circulação, que nesse relaxamento que se pretende fazer, é bem provável que vá se determinar, enfim, o uso de máscaras, já a questão do álcool gel, que a gente tem muito, enfim. Então, quanto mais essa síndica levar de informações para o seu condomínio, para os seus condôminos, também para proteger os seus colaboradores, é melhor para todo mundo. Não e mais do que informação, eu entendo que mais do que informação, ela dá diretrizes, porque eu acho que o condomínio precisa de diretriz mesmo. Não significa que tudo que o síndico fizer o que vai estar certo, mas a gente também está num momento que ninguém sabe o que é certo ao certo, né? Deixa só, o doutor Ezequias está perguntando o seguinte, aproveitando esse gancho dessa dúvida que a gente está esclarecendo, o condômino contaminado, que tem a Covid e se recusa a cumprir a quarentena, o que a gente faz? Pois é, eu me deparei até com questões práticas, vamos dizer, nessa situação. Primeira coisa, tá? O condômino que tem o diagnóstico da Covid, o que ele deve fazer? Imediatamente, ele tem que avisar o síndico, dizer, olha, eu fui diagnosticado positivo com Covid, eu estou com coronavírus. E aí é lógico, o condomínio deve até manter esse anonimato, caso esse condomínio não queira ser exposto. Então, o que geralmente a gente recomenda? Está diagnosticado positivo, a pessoa tem que ficar em isolamento, dentro da sua casa, resguardado pela quarentena, evitar circulação, porque nesse trânsito de ir e vir, vou pegar uma comida, ele infectado, e se ele se recusar, Sibeli? Pois é. Aí eu já entendo que é um caso de polícia, já é um caso de colocar essa informação para as autoridades, porque ele está colocando as pessoas em risco. Já não basta ele doente, eles de forma consciente, de uma forma proposital, então ele está querendo levar essa doença a pessoas que estão se resguardando. Então, eu me deparei com casos, enfim, idênticos a esse, em que a pessoa ligou do hospital para o síndico e disse, olha, eu estou aqui, eu estou diagnosticado, porém meu caso é leve, eu vou para a minha casa, eu vou entrar no condomínio, eu vou acessar a garagem, eu vou subir, eu não quero que isso seja divulgado o meu nome, enfim, a minha identidade. Sim. Prometo fazer a quarentena, mas eu preciso de uma colaboração do condomínio no sentido que vou ter que ter um apoio para recolher meu lixo, vou ter que ter um apoio para alguém retirar alguma coisa na portaria, vou ter que ter um apoio, às vezes, até para poder buscar alguma coisa no mercado. Enfim, até tivemos um caso, né, que se tornou mundial, de uma cartinha que começaram a colocar... Muitas pessoas se disponibilizando a ajudar aqueles que estavam vulneráveis, né? Que tiveram essa ideia. Aqui no meu prédio, uma menininha muito delicada fez isso, colocamos no elevador. Então, aí vem o momento da solidariedade. É aí que a gente vai entender até onde chega a solidariedade do ser humano em estender a mão ao próximo. Porque se a pessoa fizer tudo bonitinho, botar uma luva, a máscara, se proteger... Gente, é só uma questão de você se organizar. Agora, também, eu já vi em alguns casos que o condomínio, diante da informação positiva e até para proteger os condôminos, também colocou no elevador, olha, temos um caso
no condomínio de Covid positivo. Sendo assim, redobrem os seus cuidados ao entrar, sair. O próprio condomínio também deve fornecer tudo isso. Então, nas áreas comuns, coloque bastante álcool gel nos elevadores. E você dentro da sua casa, né, já deixa próximo à sua entrada, saída. É o que todo mundo está falando. Então, exatamente. Tem que pôr em prática o que está todo mundo tentando fazer no resto, fora do condomínio, né, Si? A verdade é essa. E eu vou até te falar, acompanhando essa pandemia, nós tivemos um ministro, agora trocou, enfim. Então, todos os dias eu procurava até assistir a coletiva para poder entender um pouco dessa doença, porque ela chega nos condomínios, eu, como advogada na área, eu preciso saber para poder instruir meu cliente. E eu ficava ouvindo o Mandetta, enfim, dizendo, nós teremos dias muito duros, nós teremos dias muito difíceis. Uhum. Só que eu não conseguia lá, 13 de março, visualizar, né? Março, entender como era essa dificuldade. E hoje a gente está vendo, porque nós estamos ficando estressados, parece uma coincidência ou não. Até sempre comentei isso até com você. Doutora, desculpa interromper, doutora Alexandra, beijo grande. Falamos muito de você ontem. Desculpa, você pode continuar. Beijo, doutora. Beijo. E aí, coincidentemente ou não, parece que desde que essa doença chegou aqui, os dias amanhecem lindos. A gente falou isso ontem. Eu falei para minha mãe isso. É dia azul, todo dia é dia azul. Todo dia é um dia azul. É para ajudar no astral da gente, sim, porque se fosse... nossa vida, que a gente saiba tomar isso como realmente um astral. E não fazer disso uma revolta. Pô, o dia tá bonito, eu tenho que ficar aqui. Gente, é um momento, vai passar. Então não adianta descontar no vizinho, no síndico, no colaborador. Sim, desculpa, eu vou te interromper, porque como a nossa pauta tá grande, eu tô controlando o nosso horário, senão a gente não vai conseguir. Eu sei que você vai embora se eu não te paro. Então, vamos lá. A doutora Sandra, uma amiga minha muito querida, está me perguntando, mas Sam, eu já vou pedir eu já vou falar para a Cibele a pergunta, mas ela vai responder lá na frente que está na pauta, sobre a responsabilidade do condomínio em disponibilizar máscaras e álcool em gel para os funcionários do prédio. Daqui a pouco a gente te responde, tá bom, Sam? Obrigada pela pergunta também. Com relação às proibições do síndico, para zerar esse assunto, as duas últimas dúvidas que muita gente me passou no inbox. Pode proibir mudança? Pode proibir locações temporárias do tipo Airbnb? Sim, rapidamente, tá bom? Porque a pauta tá grande, a gente está atrasada. Vou dividir em duas situações. Mudança, uma mudança convencional, uma locação. Vamos dizer que antes da pandemia, um condômino, enfim, já tivesse feito a locação do seu imóvel por 30 meses, contrato fechado, negociado, enfim, o locatário só tendo aquele lugar para se instalar, tudo certinho. Esse tipo de mudança, a meu juízo, não pode ser proibido. O que se deve acontecer? Olha, dia 1º de maio, 1º de maio não é que é feriado, dia 30 de abril... Sim, só uma interrupção. Helena, querida, já falamos sobre as áreas restritas, depois eu te passo o inbox, que a doutora Cibele esclareceu, vai ficar gravado também, mas já falamos. Desculpa interromper, vamos lá. Imagina, vamos lá. Então, uma mudança convencional, aquela mudança normal de 30 meses, que a pessoa vem, loca, fica, né, por um tempo maior. O que eu recomendo nesse caso? Que o síndico faça um comunicado, olha, dia 30 vai chegar uma mudança, vai ser utilizado o elevador de serviço por tal horário, nós faremos toda a parte de higienização antes e depois, a pessoa vem com a sua mudança, se instala, enfim. Com relação a essa situação, eu não posso dizer que isso tenha que ser proibido, por quê? As partes já se convencionaram, enfim. Aí essa pessoa vai chegar, vai se adequar às normas do condomínio, vai ser um locatário por mês. Vida que segue. É vida que segue. Diferente, infelizmente, do que nós temos realmente das plataformas, enfim, que nós temos à disposição para fazer aquele rodízio de pessoas, que vem 2, 3 dias. Por quê? As pessoas muito utilizam isso para vir fazer uma feira, para vir fazer compra, para... Enfim, são passagens rápidas que a pessoa vem, fica, se instala. Isso realmente pode trazer um problema para o condomínio, inclusive porque agora, um pouco menos, porque a gente sabe que estamos com os aeroportos praticamente fechados, os voos não acontecem, mas no início de março houve um desespero, por quê?
A pessoa vai lá, ela faz a alocação por aplicativo, 2, 3 dias, uma semana, enfim. Ninguém sabe de onde ela vem. E se A ela vem dos Estados Unidos? procedência. Porque Se ela vem normalmente são da pessoas são Europa? turistas que fazem, utilizam desse tipo de aplicativo. Aliás, Exatamente. se você me corrige se eu estiver errada, mas essas alocações por aplicativo temporárias em condomínios é uma questão já muito polêmica antes da pandemia, né? Sim, porque não se sabe se ela fere ou não convenção, aí é uma outra a questão de segurança. Só que agora a gente está Exatamente. tratando de uma questão de saúde pública. Então, realmente, não dá para você, de 7 dias da semana, por um mesmo apartamento, sabe? Você ter 3 passageiros, 3 hóspedes que vão se instalar, e depois você nem sabe aonde essa pessoa está, porque quem também usa do aplicativo perde a identidade. Uma pessoa de fora, como é que você processa, se ele trouxe a doença para dentro do condomínio. Então, assim, tudo que nós estamos colocando aqui, volto a insistir, não é porque o síndico é chato, porque o síndico, enfim, é autoritário, porque o síndico tem uma visão unilateral. E quando eu falo síndico, entenda que muitas vezes o síndico é o corpo diretivo, então ele nem Exatamente. sempre faz aquilo sozinho, ele consulta um Não, conselho, e se eu vou ele te falar uma consulta coisa, uma eu falo por opinião. experiência própria que você sabe do que eu estou falando. Eu preferiria um síndico com uma postura mais dura com relação à pandemia do que um síndico mais leniente com relação à pandemia, mais aberto a deixar tudo correr livre, leve e solto. Então, assim, é Só que uma aí coisa ele vai cumprir as implicações. que me assustou, porque eu vivi isso pessoalmente, então eu preferia ter que aqui tivesse uma situação mais rígida do que mais solta como está correndo. Vamos aproveitar essa questão da mudança? Me fala também com relação às reformas. Como que funciona? Podem autorizar as reformas? O que você está vivendo em relação a isso, Si? Então, tudo que nós estamos conversando aqui, tudo foi enfrentamento pessoal, são questões práticas que realmente a gente está procurando trazer para essa exposição, porque nada aqui é fictício, tudo já foi Uhum. realidade, tudo eu já enfrentei durante esse período aí de 40 dias. Então, na questão das obras, vamos lá. Nós tivemos uma situação governamental, enfim, que os prédios comerciais praticamente todos foram interrompidos. Então, hoje eu tenho certeza que a maioria aqui que está, enfim, nos assistindo, transformaram das suas casas, transformaram as suas mesas de jantares em verdadeiras plataformas de trabalho. Em notebooks, livros, enfim. Nós transportamos os nossos trabalhos, né, enfim, o nosso dia a dia dentro dos escritórios para dentro de nossas casas. Sim. Várias crianças, várias escolas estão dando suas aulas por acesso remoto, sistema Todos, Zoom, né? enfim. Faculdades estão Parou. funcionando. Algumas estão ainda lecionando, levando seus cursos. Mas dentro de Tenho lá, casa, né? tenho lá, Larissa, nossa funcionária, está lá tendo as suas aulas à noite, às vezes chama, estou em aula, doutora, eu não posso falar agora. Então, assim, o que acontece nesse momento? As pessoas precisam ter um pouco de calma, de sossego, para poder raciocinar nas suas atividades comerciais, porque o emprego já está difícil. Se a pessoa não trabalhar, não produzir, mais um Já não é problema fácil que ficar ela vai ter. confinado num espaço, cada um dentro do seu espaço, ainda tem que trabalhar, viver, ajudar filho. Exatamente. É uma loucura. Então, o que acontece na questão das obras? Além desse problema que nós estamos relatando, que as pessoas hoje estão trabalhando em home office, estão realmente se dedicando às suas vidas profissionais dentro de casa, nós temos também a questão do ir e vir de pessoas estranhas. Porque à medida que você está fazendo uma reforma, você tem pedreiros, você tem um mestre de obras, você tem um engenheiro, arquiteto, você tem uma equipe que acompanha. Sim. E essas pessoas vão para suas casas, a gente não sabe de que forma vão, de que forma chegam. Enfim, esse trânsito se torna perigoso, além do barulho, porque realmente não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu vivenciei, a orientação. Reforma. Eu vou quebrar uma parede, eu preciso reformar minha casa, eu vou trocar o quarto. Reforma sem necessidade, assim. Em que pese, muitas vezes, porque quem reforma sempre acha que é uma necessidade. Quem reforma sempre
sempre entende que era o melhor momento, já comprou material, já fechou com o empreiteiro, só que neste momento não dá. Vai ter que aguentar um pouco. Então, quais são as obras que eu entendo, que eu julgo realmente que são obras que têm que acontecer? De repente, estoura uma coluna no condomínio, estoura um cano, enfim, uma situação fora do programado. De O condomínio não emergência. pode continuar água. Uma situação de emergência. O que faz o síndico nessa hora? Tem que comunicar todo mundo, dizer, olha, tivemos um problema, vai acontecer isso, vai ficar sem água, vai fechar o registro, vai ter barulho por um determinado período de tempo e depois a vida volta ao normal. E quem está, infelizmente, no momento de reforma, vai ter que ter paciência, porque não é só o problema do barulho. É esse problema de pessoas que vão e vêm e circulam dentro do condomínio. Então, não adianta um síndico ou um condômino se blindar, se proteger, cumprir toda a lição de casa que todo mundo está dizendo que tem que ser feito, É o que acontece. e você criar essa facilitação. É um momento, vai passar, mas temos que obedecer. E é aquilo que a gente falou desde o começo. Agora é hora de praticar o bom senso, a solidariedade, e o particular tem que ficar de lado. Agora é hora de pensar só no coletivo. Todos nós temos que pensar só no coletivo. O particular não pode prevalecer agora. Não pode. Então, para mim está muito bem esclarecido. Aproveitando esse gancho de barulho de reforma, barulhos em geral, já que a gente está assim com todos os condomínios, acredito com a grande maioria de sua população dentro de casa. Então, isso, uma coisa que eu fico pensando, que graças a Deus no meu condomínio não tem, esses shows em varanda que virou moda. Eu fico pensando, tem pessoas que são profissionais de saúde, que trabalham, vão para casa dormir, tem que aguentar o show, sei lá de quem, lá na porta, entende? Na varanda. Como que está essa questão do barulho, Si? Qual que é a orientação? Pois é uma questão também complicada, porque as pessoas acabam passando o dia todo dentro de casa. Agora a gente tem até as lives, né? Prometo que a minha não vai durar mais que a do Safadão, né? Que durou acho que 10 horas. A nossa vai ser rapidinha. Se quiser, se a gente ficou ontem 3 horas batendo papo por vídeo, a gente consegue 3 horas fazer uma live com todo mundo que está aqui. Ninguém quis me patrocinar com uma cerveja, uma carninha, enfim. Mas você vê, ninguém ouvia falar de lives. De repente, as lives se tornaram um fenômeno para meio de comunicação, né? Para o conhecimento, para a diversão, enfim, para tudo. Só que tudo é o que a gente fala, temos que seguir o razoável. Então, eu vou dar alguns tipos de barulho. As crianças hoje estão confinadas em casa. Quem tem filho pequeno, enfim. A Mariana está falando isso. Ela tem bebê e não dá para ficar assistindo show que acorda a criança. E criança brinca, criança pula, criança quebra coisa. Então, de repente, você tá quieta, aí você escuta uma... você quebrou, eu vou te matar. É vaso que quebra. Cachorro que late. Então, assim, temos que ter uma questão que se chama bom senso. É evidente que, gente, também não é porque uma criança está correndo ou um cachorro está correndo que você vai se tornar uma pessoa intolerante, querer de 5 em 5 minutos interfonar na portaria e dizer, olha, a criança está gritando, a criança está berrando, a criança... Enfim, nós temos que ter um pouco de paciência e tolerância e entender que alguns barulhos, eles vão durar por algum tempo, algumas horas, mas criança também dorme, criança também... Enfim, tem uma hora que ela desliga. Né? Essa questão do show, do entretenimento... Se travou. Espera só um pouquinho. Mas eu estou te escutando. Vocês estão ouvindo a Cibele? Porque travou para mim. Voltou. Você me ouve? Tá. Sim, perfeitamente. Vamos embora. Tinha travado, então, vamos lá. O que acontece? Vamos dizer assim, a gente mora num condomínio que tem um cantor lírico e ele está lá disposto a cantar uma Ave Maria na janela. Fala pro síndico, fala, olha, eu posso me dispor aqui a querer fazer meia hora aqui de show na varanda. Posso? Eu acho que também o proibir... por quê? E eu digo por quê? A pandemia vai passar. Sim. E as pessoas vão continuar sempre morando naquele condomínio. As pessoas vão se encontrar. Eu acho até muito interessante isso, que as pessoas vão começar até a se conhecer melhor dentro do prédio. Dizer, nossa, mas você é novo por aqui? Não, mora há 50 anos. Então, mas é que eu nunca te vi.
Vai ser mais ou menos assim, reunião de condomínio, as pessoas vão se reencontrar e vão dizer verdade, tipo esse da pandemia. Vai ser assim. Então, se nós não tivermos um pouco esse bom senso, ceder um pouco, entender que é um momento, nós estaremos entrando num colapso, as pessoas vão ficar loucas, você não vai conseguir ter jogo de O nível de cintura. tolerância vai cair para zero. E até de vez em quando, uma coisa desse tipo, vamos dizer, uma brincadeira assim, uma diversão Num horário diferente. decente, né? Não vai fazer um show na varanda às 11 da noite, né? Então, fazendo um sábado à tarde, às 6 da tarde, uma coisa, né? Passou uma pergunta aqui que é de um assunto que a gente já tratou, mas eu gostaria de voltar porque é um caso mais específico. A Carla Bianco pergunta o seguinte: ela mora num condomínio de casas. Ela teria direito de fazer churrasco, jogar com a família, sem que os vizinhos chatos se incomodem? É condomínio de casas, então não é área. Eu entendo, né, Carla, você me corrija se eu estiver errado. A churrasqueira está dentro da sua casa, seria isso, né? Ou seria uma churrasqueira de área comum? Ela está querendo da fazer churrasqueira dentro de casa. dela ou com amigos de fora? É só entre a família. Ela fala o seguinte aqui. Espera só um pouquinho que eu perdi aqui a pergunta dela. Só um minutinho. Mas vamos lá. Com a família. Então, se ela tem direito de fazer churrasco e jogar com a minha família. Não, sim, eu entendo o que ela quer dizer. Ela quer dizer assim, olha, tô numa sexta-feira de sol, tenho que ficar em casa, vou aqui fazer um churrasquinho, vou botar um sonzinho. Ela tá falando que a churrasqueira é dentro do quintal dela. Thales, oi Thales, sua mulher tá arrasando. Vai lá, meu amor. Eu entendo o seguinte, que numa pergunta como essa, que é de uma certa forma até delicada, vamos dizer, agora o Thales chegou e atrapalhou a minha concentração. Então, eu entendo o seguinte, vamos voltar à pergunta da Carla. Quer fazer ali a sua condomínio de casa, churrasqueira dentro de casa. Tudo dentro de uma tolerância. Então, é evidente que vai conversar um pouco mais alto, vai passar o som para os vizinhos, vai acabar influenciando, enfim, a conversa no muro do vizinho. Isso vai acontecer, porque realmente ninguém vai fazer um churrasco e ficar mudo achando que está num convento. Você vai, às vezes, colocar uma musiquinha um pouco num tom... Isso é do dia a dia normal, não precisa estar numa situação de pandemia, é uma situação do dia a dia. Se colocar dentro de um bom senso. Bem, eu também não vou poder colocar no máximo, porque meu vizinho também, ele pode ser um professor, ele pode, nessa hora, estar lecionando, pode ser como nós, estamos numa live, então eu não gostaria que nessa hora, mesmo estando em casas, que o meu vizinho estivesse numa bagunça exacerbada. Então, acho que tudo que a gente puder colocar dentro de um limite... O bom senso, a gente volta para falar do bom senso, né, Sim, um pouquinho. Se aquilo também não está te incomodando, você não está no seu momento de trabalho, se você também está um pouco mais relaxado, não, sabe, não fique também... É o que a gente faz no dia a dia, né, Si? Não tem, isso não importa com relação à pandemia. Difícil, a gente está com 20 minutos, viu, Si? Só para você se orientar. É uma pergunta até difícil, porque é aquilo que a gente falou no começo. As pessoas estão enclausuradas, não podem viajar, não pode se dar, enfim, todo mundo está numa praia, curtindo o sol, até porque está proibido. Mas temos que ter tolerância dos dois lados. Eu vou até pegar o gancho na sua colocação, que até eu já fui provocada também. Eu posso fazer um churrasco no meu apartamento, usar da minha varanda gourmet e trazer lá 10 pessoas que eu tenho do meu ciclo de amizade, ou 10 familiares? Não. Porque você vai novamente estar quebrando a questão do isolamento social, trazendo pessoas estranhas, que não serão poucas, para dentro do condomínio. Então, esses tipos também, mas é minha propriedade, é a minha área gourmet, é o meu espaço, é a minha casa, é meu direito de propriedade. Não. Porque neste momento, nós estamos preservando o coletivo. Exatamente. É o coletivo sobre o particular. É evidente que assim, minha mãe vem me visitar. É uma pessoa, vai subir bonitinho, de máscara, álcool, sem bagunça, é uma visita rápida. Até porque tanto está se pedindo, cada um na sua casa. Hoje em dia, nós estamos praticando
o amor, o carinho de formas diferentes, de uma forma diferente. Aí, estamos aqui conversando, não necessariamente tem que ter o afeto, o abraço, o beijo, até porque são coisas que não se recomendam entre crianças, avós, enfim, porque pode um ser assintomático, o outro ser vulnerável. Então, assim, temos outras ferramentas neste momento em que o amor, o carinho, o afeto vai se fazer presente. Sim. É um tempo, isso vai passar. Não é frase clichê, é uma situação. Não, vai, Isso vai. Sim, vamos lá. Vamos falar agora para a história da limpeza dos condomínios. Vamos já responder a Sandra a dúvida com relação aos funcionários. Como que tem que ser a limpeza dos condomínios? Quem que arca com essa limpeza? Porque agora está tendo um custo maior de gasto com limpeza, né? Com relação aos funcionários, como que o condomínio tem que... qual a postura que o condomínio tem que adotar com relação aos funcionários? E aí a gente já responde a Sandra sobre a obrigatoriedade de dar aos funcionários a máscara e o álcool em gel, luva, o que for. Como que você está vendo tudo isso? Não, eu vejo de uma forma que o condomínio tem que, enfim, patrocinar, o condomínio tem que bancar toda essa despesa. E aí a gente volta na primeira questão da obrigatoriedade do pagamento das taxas condominiais. Por quê? Quando você paga condomínio, você também paga por esse tipo de despesa. Sim. Então, se você quer uma proteção, essa proteção vai começar desde a porta do seu prédio, com a higienização daquele portão, passando 1000 vezes, enfim, a flanela na botoneira, passando 2000 vezes álcool gel dentro do elevador, Sim. nas portas, enfim, passando pano pelo hall. Então, quando a gente fala assim, o condomínio tem que suportar, na verdade é a coletividade, porque está todo mundo arrecadando para um fim E é em comum. prol da coletividade, né? Em prol da coletividade. Então, assim, tem que cuidar dos funcionários, porque, enfim, aí é uma situação que eu também me deparei. Nós temos alguns condomínios que têm funcionários em situação de risco, que têm essas doenças que estão mais vulneráveis. E o que eles estão fazendo com relação a esses funcionários? Estão afastando? No primeiro momento, são as férias. Então, aqui até eu recomendo, né, faço aqui a recomendação. Síndicos, procurem o RH das administradoras, verifiquem. Então, no primeiro momento, qual foi a ideia? Dar férias para aqueles funcionários que realmente são funcionários de risco, que já passaram da idade, enfim. Também, uma outra coisa que a gente muito recomendou. Se você tem um funcionário, ele pode ter um veículo próprio, um carro, uma moto, enfim. Troque, ao invés de você dar um vale transporte, você paga um vale combustível. Arruma um lugar para ele estacionar, para ele guardar o carro. É melhor que ele vá e venha com segurança, não passando por lugares que ele possa trazer se contaminar e trazer a contaminação. Se você tem um funcionário que você não consegue esse tipo de situação, porque ele não tem uma condução própria, e fica muitas vezes caro para o condomínio também bancar aplicativo todo dia, enfim, a pessoa mora longe. Então, tente uma escala em que o seu funcionário não precise tomar condução no horário do pico. Proteger então, assim, o funcionário, né, Si? Você entende? Então, assim, troca a escala. Coloque o funcionário em horários diferenciados para ele tomar o transporte público, de forma que ele fique menos exposto, dê a máscara, dê o álcool em gel. Uma medida muito inteligente que eu vi num condomínio tinha um apartamento lá que a pessoa ia alugar. O que o condomínio fez? O corpo diretivo deliberou. Por que a gente não aluga esse apartamento e coloca para um funcionário ficar, que era o funcionário que morava mais longe? Então, ele não tinha veículo próprio e também ficar colocando em risco de ir e vir. Então, o que o condomínio, até acertadamente, de uma forma inteligente, locaram esse apartamento, colocaram um funcionário ali, o funcionário fica ali até de stand-by, porque se acontecer alguma coisa com o outro, o condomínio tem aquele funcionário até para se socorrer numa eventual emergência. Então, foi uma medida inteligente. O funcionário ficou contente, se sentiu bem, se sentiu protegido, trabalha bem, porque ele está se sentindo protegido e não precisa ficar vulnerável. Então, você vê, são medidas criativas que a pandemia vai trazendo, porque nós hoje quase não temos mais a figura do zelador. A gente sabe que muitos prédios usaram o apartamento do zelador para locação. Então, nessa hora, fala, vai voltar lá para o apartamento do zelador. Não tem mais, não existe. Não tem mais. Então,
cada um começa a tentar usar as ferramentas que tem. Por outro lado, tem um condomínio, eu fiquei sabendo, que eles não conseguiram se organizar, enfim, em relação aos funcionários, então nem vou dizer onde, nada por medida de segurança. Então, chega um determinado horário que o único funcionário que pode ficar, fica até o horário que pode, 9, 10 horas da noite, vai embora, o prédio fica sozinho, a portaria fica totalmente insegura, para ele poder voltar no dia seguinte. Por quê? Porque tem a questão financeira dos prédios. Sim. Contrata outro, chama um terceirizado, mas só que tem prédio que não tem condições financeiras, só vai fazer dívida. Então, mais uma razão que a gente sempre fala. Pague o condomínio, não deixe. Por quê? Porque o condomínio precisa disso, a hora da emergência é essa. Se tiver um bom caixa, se tiver as contas em ordem, dá para até encarar uma situação diferenciada, senão fica refém às vezes da própria sorte. Sim. Sim, vamos lá, temos 15 minutos. Eu tô vendo que o Instagram não está derrubando as lives com 1 hora. Eu vi ontem uma live que durou 1 hora e meia. Vamos tentar. Quando faltar 5 minutos, a gente se despede, dá os seus contatos, tudo, e continuamos, porque eu estou achando que não vai dar tempo da gente finalizar a nossa pauta. Mas vamos lá, rapidamente, sim. Utilização de escadas. Muitos condôminos estão usando as escadas para se exercitar, já que não pode ir em parque, não pode ir em academia, não pode ir em lugar nenhum. Como fica essa questão dos parques, das escadas? E já aproveito para você falar dos elevadores. Qual é a recomendação de utilização dos elevadores? Porque hoje eu passei por uma experiência, vou falar muito rápido, 2 pessoas querendo entrar comigo. Eu estava entrando, eu falei, você vai entrar comigo? Vou. Então eu preferi ir sozinha. Ele falou, tá bom, ele entrou e me deixou. Entendeu? Então, assim, as pessoas, os 2 estavam com máscara, com luva. O que adianta? Ele vai comigo, vai trocando fluidos comigo no elevador, não, entendeu? Então, assim, Vamos lá, então. A questão da escada, que até foi uma questão também muito levantada, porque, enfim, tem pessoas que são viciadas em academia, gostam de correr, gostam de malhar, então esse impacto que houve, né, esse impacto que houve, academias fechadas, não pode correr em parque, não pode, enfim, realmente deixa muita gente que gosta, né, das atividades físicas, realmente até, assim, órfão dessa prática. E isso realmente eu vi em vários condomínios. Então, as pessoas subindo, dizendo, eu preciso ir ao mercado, eu vou de escada, eu subo e desço. A meu juízo, eu não vejo nada de incorreto nisso, desde que você use as práticas de higiene, que você use o álcool gel, não tem necessidade de ficar descendo e botando a mão em corrimão, porque senão você já pensou, uma pessoa que mora no 15º andar, descer, subir, e se ela ali faz uso do corrimão, aí lá vai o funcionário, aí se outro também quiser, faz uso, enfim, do corrimão e vai e limpa, então vai ficar o dia inteiro, nós vamos voltar lá no problema da utilização das áreas comuns. Então, assim, quer descer? Desce rapidinho, quer subir? Evita ficar passando a mão. Não vejo isso como uma ilegalidade, enfim. Só que também não dá para você fazer um trânsito de pessoas subindo e descendo ao mesmo tempo, porque daí realmente não faz sentido. A questão dos elevadores. Muito tem até se falado que um dos lugares de contaminação tem sido elevadores. Porque é uma cabine fechada, você tem ali pouca ventilação, então se um espirrou, você entra, você não vai saber. Ele espirrou do 15º, na hora que você entrar... Exatamente. Por isso que a gente incorre agora, mais do que nunca, na utilização das máscaras, enfim. Então, elevador tem que ser um lugar do condomínio, desde a porta da entrada também, com uma limpeza redobrada. E eu falo uma coisa aqui, enfim, até por experiência própria, por mim. Então, a gente também não pode querer ter esse costume de falar assim, olha, é o funcionário do prédio que tem que limpar 10 vezes por dia. Aí eu sou contra esse tipo de postura. Eu acho que nós também podemos fazer a nossa parte. Então, você vai limpar a sua casa, você vai passar o pano, você vai higienizar, você vai passar o álcool, vai passar o isoforme, enfim, o que falam. Estenda isso para o seu hall. Quem passa um pano na casa, passa um pano no hall também. Limpe o seu elevador. Limpa a botoeira. Eu passo isso, parece uma louca, passando álcool na botoeira. Limpa a sua cabine do seu andar, a sua porta. E não fique com aquela coisa, só eu faço no meu andar. Não importa. Que só você faça, você já está salvando a sua vida, do seu vizinho, a do que vai entrar, do que vai sair. É o pensar grande. Exatamente. É o pensar coletivo. Pensar no então, próximo.
mesmo aqui em casa, limpando, e vou, e tô lá, acho que as meninas na câmera pensam, é louca? Não, só tá limpando. Porque a gente precisa praticar isso, gente. Se nos unirmos, né, vamos vencer. Que muita sequela vai ficar? Vai. Mas a gente pode contribuir para diminuir todas essas dores. Sim. Se a gente tem 10 minutos, eu queria. Sobre o assunto da pauta da gente, a gente abordou praticamente tudo. Eu queria, se você, como a gente tem pouco tempo, escolhe o que você prefere falar sobre a questão dos idosos, sobre a questão da Assembleia Virtual. Se quiser tentar falar os dois, fala os dois. Mas eu acho que a gente. Vamos indo, quando faltar 5 minutos eu te aviso. Vamos lá. Então, assim, até eu gostaria de fazer um adendo na apresentação, que nós estamos aguardando, enfim, agora já nem sabemos mais se vai ou não virá. Temos a PL 1179 de 2020, que ela está trazendo vários assuntos de direito privado, como a questão das locações, da LGPD, direito do consumidor, e também a questão, enfim, de reforçar, enfim, atribuições aos síndicos, principalmente em situação de pandemia. Então, nós temos no artigo 5º, 15, 16, 17, para quem quiser ver da PL 1179/2020, ela vem reforçar, ela vem dar mais segurança nas medidas dos síndicos, principalmente face àqueles condôminos que se portarem de uma forma muito intransigente, tá? Então, fica aí só para quem quiser acompanhar. Ela já passou pelo Senado, ela está na Câmara, está aguardando. Nós não sabemos. Seria bom se ela passasse, porque traria mais segurança jurídica. Exatamente. Então, assim, aí você me pergunta da questão dos idosos. Realmente, hoje em dia, até pela qualidade de vida que se tem, pelos anos, enfim, se vive mais, nós temos várias situações de idosos que moram sozinhos. E muitas vezes você não tem um contato de um familiar, de um amigo, são pessoas que realmente acabaram ficando sozinhos. Então, nós temos que ter esse olho solidário, nós temos que dar uma atenção, é necessário se importar sim, saber se está tudo bem. Se você vai à rua, pergunte se precisa de alguma coisa, seja solidário, porque realmente nós temos uma situação de idosos que moram sozinhos, e muitas vezes eles também não têm essa ferramenta, não têm, enfim, não sabe usar. E muitas vezes são tímidos, não conseguem nem chegar para pedir, acha que vai atrapalhar. Então, assim, vamos ser solidários com o próximo, estenda a sua mão, use da pandemia para praticar a caridade, fazer o bem sem olhar a quem é bom, é gostoso. Ainda mais para uma pessoa que já viveu a caridade, né? Teve tanta história nessa vida, não nos cabe julgar por que chegou naquela situação de estar ali, se está sozinho, por que, se tem família, não nos cabe fazer esse julgamento, nos cabe ajudar. Até porque, se alguma coisa acontece, a gente às vezes nem sabe, vai subir 2, 3 dias depois, já de uma forma trágica. Então, assim, tenham olhos para os seus vizinhos, principalmente para aqueles que precisam mais. Está no estatuto, eles precisam dessa proteção. Assim como a gente tem o ECA, eles também já têm o estatuto deles, eles precisam dessa proteção. Sim, exatamente. São pessoas vulneráveis e não é fácil. A solidão não é fácil para ninguém. E quem está vivendo essa solidão sem um suporte, eu não consigo nem imaginar o que seja. Não consigo nem imaginar. Então, agora é a hora de olhar o próximo mesmo. É o que a gente tem falado desde o começo. É a hora de solidariedade, de olhar o próximo, de fazer o melhor de nós, né? Vamos lá, você quer deixar uma última mensagem? Você quer falar mais algum assunto? A gente tem pouquíssimo tempo. Assembleia. Só vou rapidinho, então, também da falar Assembleia das Assembleias Virtual. Virtuais. Isso. Eu fui também muito provocada nessa pergunta. Então, vamos lá. Assembleias Virtuais. Está acontecendo? Das Assembleias Virtuais. Isso. A própria PL, ela também traz até esse mecanismo. Então, o que acontece? Nós temos, até por cultura, que ficar esperando a reunião de condomínio, com uma listinha na mão, para descer, para falar do assunto, do cachorro, do barulho, do cano, da coluna, da criança.
Tem muita gente que espera esse momento sagrado para ir na Assembleia. A Assembleia de Condomínio é um ato solene. Você chega lá, você assina uma lista, você tem que estar em ordem com o condomínio, você segue uma pauta. Existe sim uma formalidade, é verdade. Só que, por outro lado, eu tenho visto vários síndicos que estão com problema de vencimento de mandato. E o banco, hoje, por sua vez, ele tem lá no seu sistema que o mandato vai Quando vencer, vence o mandato. e se vencido ficar, o banco bloqueia a conta e transforma a vida do síndico também num pandemônio. Que ele quer a ata atualizada de eleição daquele E não vai diretivo. ter. E nesse momento ele não vai ter. Então, assim, é uma tendência para o futuro. A gente vai ter que aprender para o futuro, aprender a lidar com as assembleias virtuais. Tá? Então, o que eu tenho recomendado? Você não vai tratar a VCB por uma assembleia virtual. Você não vai tratar a pintura da fachada do prédio por uma assembleia virtual. Porque isso também não dá. Você pegar um prédio imenso, de torres, 300 unidades... Até chegar no ponto não dá, não tem estrutura tecnológica para isso. Não tem como. Então, o que eu 4 tenho recomendado minutos. para aqueles prédios que precisam ter o seu mandato, né, renovado, que nesses casos se chame então uma assembleia virtual, faça uma pauta pequena de assembleia de eleição, síndico, vice-síndico, membro do corpo diretivo, enfim, faça uma pauta para aquele seu tipo de problema pontual. Para resolver uma questão que necessita mesmo, né? Não dá para você postergar. lá no seu hall, põe lá uma TV, ou faz uma forma de chamar os condôminos, conforme o tamanho do condomínio, a forma do aplicativo, que ferramenta vai usar, deixa na lista, na portaria a lista de presença, ou a própria administradora já tem a sua ferramenta em como colher aquelas assinaturas. Acabou a pandemia, está com essa ata que foi feita, que ela vai ter o seu valor, acabou a pandemia, chama uma nova assembleia, ratifica essa situação e aí traz a previsão, a aprovação das contas, os assuntos gerais e tudo o que quiser. Só que assim, temos que começar a entender que a assembleia de condomínio, no futuro, não vai mais ser aquele encontro, talvez, que a gente fique esperando ansiosamente para descer, enfim, às vezes até para xingar, fazer um ringue. Não, isso vai acabar. Mas isso não vai ser a pandemia que vai nos ensinar isso do dia para a noite. Vai ser uma questão de costume, mas vai acontecer. Vai ter essa modificação. Vai ter que... Quero agradecer muito sua presença. Olha, a gente tem 3 minutos, eu quero dar os últimos recadinhos antes. Então, primeiro eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite. É a primeira rodada de conversas do Quebrando Convida. Foi muito legal ter você aqui numa das primeiras conversas, muito legal, um assunto maravilhoso, um monte de gente pedindo para ter uma outra live sobre esse assunto, vamos marcar. Quero avisar o pessoal que está nos assistindo que temos várias lives já marcadas e confirmadas, a semana que vem com o doutor Ezequias, para falar sobre empreendedorismo na época da pandemia, com a doutora Ana Brocanello, para falar sobre revisional de alimentos, com o doutor Vanderlei, para falar sobre direito tributário na época da pandemia. Temos a doutora Silvia para falar sobre direito trabalhista e outras lives que ainda virão e que a gente vai anunciar. Agradeço todo mundo que está assistindo aqui com a gente, a presença maciça de vários amigos queridos que estão participando. Peço para você, por favor, deixa seu contato, as pessoas que quiserem esclarecer dúvidas, para quem que elas mandam, por favor. Vamos lá, primeiro agradecer mais uma vez, adorei. Foi uma experiência que já me picou, já gostei, vou querer repetir. A gente vem com novos temas, fazer o antes e depois da pandemia no direito condominial. A todos que estão aí, mandando like, coraçãozinho. Muito bom, beijo para todo mundo. Para todo mundo. E assim, todo mundo me encontra nas redes sociais, no Facebook, Sibeli Zamboni, Instagram, Cruz e Cellini, também estou lá. Enfim, acho que quem está aí já me conhece e foi um prazer, eu adorei. E juntos vamos superar tudo isso e vamos continuar convivendo em condomínio. Se Deus quiser, e vamos logo, tudo isso passa, a gente vai estar se abraçando, se beijando. Pessoal, obrigada por todo mundo que está aqui, obrigada mesmo, foi muito bacana. Continuem acompanhando a gente no Quebrando Convida, na nossa página do Instagram, o @quebrandoadvogados, a gente vai divulgando semana a semana as lives, tem muito assunto bacana ainda por vir.
Faltam 28 segundos, vou mandar um beijão para todo mundo. Si, mais uma vez, obrigada por tudo. Foi Todo mundo muito da legal. OAB, das comissões, família. Foi uma Enfim, live todo muito mundo prestigiada. Tivemos muitas pessoas, além dos amigos que estão sempre conosco nas nossas lives, os nossos amigos queridos, temos o pessoal da comissão maciça aqui. Muito obrigada pela presença, meninas, muito meninos e queridos, todos. todos queridos. Um Bacana. beijo.